está no capítulo 35 da profecia de Isaías, que é um dos capítulos mais bonitos do profeta. Capítulo cujo contexto real parece ter sido o período pós-exílico, embora estejamos no capítulo 35 ainda. Já sob o domínio persa, muitos judeus não queriam voltar. Estavam confortáveis lá, naquele estado que lhes dava tanto conforto em relação à aridez da terra de Judá, em relação às dificuldades que ali estavam. É exatamente assim que começa o texto, dizendo: alegre-se a terra, que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como lírio. O profeta olha para a terra e manda palavras de esperança ao povo, estimulando-o a voltar. Então ele diz: germine e exulte de alegria e louvores. Foi dada a glória do Líbano, a glória das árvores do Líbano, que são imensas. O templo de Jerusalém tinha sido construído com árvores do Líbano, que eram muito vigorosas. O esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Então vem o canto de exortação. Fortalecei as mãos enfraquecidas, firmai os joelhos debilitados. Ou seja, eles já não estavam mais acostumados com a agricultura. Voltem. Fortalecei as mãos enfraquecidas, firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus. É a vingança que vem. É a recompensa de Deus. É Ele que vem para nos salvar. Ou seja, o profeta está exortando o povo a retornar, dizendo que o próprio Deus já retornou. Que o seu Deus, o Deus de Israel, Yahvé, o Deus do templo de Jerusalém, voltou. O templo foi reconstruído, a cidade já está edificada. Venham, voltem. Por quê? Porque Deus voltou para o templo, e a consequência disso é: se abrirão os olhos dos cegos, se descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como um cervo, e se desatará a língua dos mudos. Assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. Bom, com esse tipo de promessa aqui, quem é que não volta, né? Tem cura para todo mundo. Aqui nesse deserto que vocês conheceram outrora, não, agora já tem uma torrente jorrando água. A terra árida se transformará em lago. A região sedenta em fontes d'água. Nas cavernas onde viviam dragões, crescerá o caniço e o junco. Quer dizer que não haverá mais animais traiçoeiros. Ali haverá uma vereda e um caminho. O caminho se chamará Estrada Santa, por ela não passará o impuro, mas será uma estrada reta, em que até os débeis não se perderão. Ali não existem leões, não anda por elas animais depredadores, nem mesmo aparecem por lá. Ou seja, eu não tenho medo de vir, porque o caminho não tem bicho, não tem cobra, não tem leão, podem vir. Os que forem libertos poderão socorrê-la.
Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria brilhando em seus rostos, cheios de gozo e contentamento, não mais conhecerão a dor e o pranto. Todas as palavras para fazer com que o povo retorne para a terra. Mas o eixo em torno do qual todo o argumento do profeta gira é o vosso Deus que vem. E quando Deus vem, aonde estava morto começa a viver, aonde estava seco começa a fluir, aonde havia cegueira começa a brilhar a luz, aonde havia morte começa a haver vida. Por quê? Porque a causa de que todas as coisas estejam ruins é justamente o pecado, a ausência de Deus. Se nós lembrarmos dos primeiros capítulos do livro do Gênesis, o que nós veremos? Deus cria o homem e o põe num jardim para cultivar e guardar. Esse é o capítulo 2. O segundo relato da criação. Depois o homem peca. Por sugestão da mulher, por sugestão do diabo. Consequência, a terra produzirá espinhos e cardos e não sei o quê, ganharás o teu pão com o suor do teu rosto, etc, etc. A terra que era um jardim se torna uma terra deserta. Por quê? Por causa do pecado. Porque o pecado retira Deus da própria vida, da realidade, expulsa a presença santificadora, renovadora, restauradora de Deus. Portanto, o Evangelho conversa com esses textos, no sentido de que Jesus está ensinando numa sinagoga. Ali, fariseus, os gramatoi, os doutores da lei, os escribas, vindos de todas as aldeias, etc., e o poder do Senhor o levava a curar. Ou seja, Deus chegou. Deus chegou, e se Deus chegou, começa a haver transformação na realidade. Então, os homens trazem um paralítico, a cena todos nós conhecemos, ele está deitado no leito, levam-no para o telhado, descem-no diante de Jesus, e Jesus lhe disse: homem, teus pecados estão perdoados. O que é chocante nessa cena é que eles levam o homem para ser curado da paralisia, e Jesus traz para o centro um outro tema. Os teus pecados estão perdoados. Na época de Jesus, havia a crença de que as doenças eram causadas pelos pecados. Depois, no Evangelho de São João, lá no capítulo 9, isso será desconstruído. Então se dirá que não é por causa dos pais, não é porque ele tenha pecado, mas é para que nele se manifeste a glória de Deus. Mas, em todo caso, aqui, em Lucas, Jesus vai à raiz de todos os males. Ele chama o paralítico de homem. Ou seja, diante de Jesus está Adão. É ele que está ali. É ele que pelo seu pecado se tornou incapaz de merecer. É ele que pelo seu pecado se tornou paralítico. Homem. O paralítico se torna uma espécie de arquétipo.
uma imagem que remonta a Adão. Os fariseus começam a murmurar: quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Então, Jesus, conhecendo o que eles estão pensando, lhes pergunta se é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Então ele manda o paralítico levantar e andar. E é muito bonito porque o versículo 25 diz que imediatamente diante deles, o paralítico se levantou, tomou o leito e foi para casa louvando a Deus. Ou seja, a imagem é uma imagem cultual. Esse paralítico vai glorificando, ele toma o seu leito e vai embora glorificando, sem a necessidade de um sacrifício expiatório, como queriam os sacerdotes do templo de Jerusalém, sem a necessidade de que se apresentasse uma vítima, sem a necessidade de que ele passasse por nenhum ritual de purificação. Ou seja, Jesus é a presença de Deus que resolve o problema indo até a sua raiz, indo até a desobediência do pecado que rompeu a harmonia que existe entre Deus e a criação, e introjetou no mundo todo tipo de limitação, sofrimento, etc., segundo aquilo que creem as Escrituras. Tudo isso para nós é muito importante, porque a obra que Deus quer fazer em nós não é como a de alguém que quer lançar um verniz. O que adianta o homem ser curado da paralisia se a causa de todos os males é o pecado? A ausência de Deus. E, portanto, é a presença de Deus que traz consigo redenção, cura, salvação. Não adianta nada. O que adianta ser curado da paralisia e agora ter pés para andar rumo ao quinto dos infernos? Não adianta nada. Muitas pessoas fazem isso, né? Recebem graças de Deus, curas até, e aí aproveitam a sua saúde para trabalhar contra Deus. Queridos irmãos, temos que deixar Cristo ir até a raiz. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode realmente transformar a nossa realidade por completo. Nós precisamos parar um pouco de olhar para as circunstâncias, olhar para as causas segundas, os homens, aquilo que dizem, aquilo que fazem, a culpa dos pais, da sociedade, das estruturas, será do quê? E temos que ir à raiz. Temos que deixar Deus nos reconstruir a partir de onde tudo começou. Isso só pode acontecer pela nossa fé e pela nossa conversão. Olhando a fé deles, Jesus disse: teus pecados estão perdoados. É quando eu me volto com todo o meu ser para Deus, mediante a fé. Assim como o povo tinha que voltar para Jerusalém, pela exortação do profeta. Quando eu me volto para Ele, eu começo a ter a minha vida reconstruída. Que o Senhor nos ajude a voltar para o Deus que vem. E então, o deserto se transformará em jardim em flor,
E mesmo que nós estejamos vivendo num mundo decaído, teremos, pela graça, uma gota de paraíso. Algo que sobrenaturalmente o Senhor nos dará a experimentar e a viver na intimidade com Ele.